Graças a Deus, mais um sábado que o programa Mundo Real entra na sua casa, o programa realizado pela Igreja Viva 24 horas. Eu quero dizer a você, amigo, que o programa está especial. Começar pelo sábado. Hoje, às 19h30, nós temos a reunião de curas e milagres. Você sabia que Jesus está realizando milagres na Igreja Viva? Desde domingo, um grupo de pastores e missionários enviados pelo nosso reverendo José de Santana Santos veio a Porto Alegre e nós estamos numa campanha muito especial. E você é o nosso convidado especial. Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, hoje às 19h30 e amanhã, domingo, encerramento dessa campanha. E saiba que Deus está realizando grandes milagres. O programa de hoje, além de especial, todo sábado nós estamos aqui pregando o Evangelho do Reino. Hoje o nosso reverendo está aqui nos estúdios conosco e vai conversar com dois pastores. Não saia daí, veja um trecho daquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, e nós já voltamos para conversar com o nosso reverendo. Assista. Em qualquer lugar, quem estava se sentindo algum mal e quando começou a orar, já começou a ir embora. Tem casos que quando nós vamos orar, às vezes antes, só em falar que já vai orar, já começa. Aí tem pessoas que sentem um fogo queimando, outras pessoas sentem como se fosse assim um refrigério, né? Quem diz assim, eu estava assim e agora eu não estou mais. Que era questão de enfermidade. Pode levantar a mão. A senhora estava sentindo o quê, meu irmão? Quem? É quem estava sentindo algum mal e na hora da oração desapareceu. Oi? Trocou o microfone? Quem? Deixa eu... A senhora estava sentindo... E daí, quando começou a oração, aquilo me queimou. Na hora da oração, o Espírito Santo que está aqui, e é tremendo, vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. A senhora sentiu queimar. Queimou sim. Queimou na hora. E cadê a dor? Sumiu. Sumiu? Sumiu. Quem fez isso, lindo? Jesus Cristo. Só Jesus que faz isso. Glória a Jesus, diga comigo. Maravilhoso. Jesus Cristo. Quem quer aplaudir mais forte? Quem na hora da oração? Quem na hora da oração estava sentindo mal e depois desapareceu? Cadê? A senhora estava sentindo o quê? Queimou. Queimou. Queimou aonde? A senhora estava sentindo o que antes? Queimou. Queimou. Desapareceu. Desapareceu. Meu Deus, está queimando. Levante a mão, vamos aplaudir o senhor. Está queimando. Está queimando, gente. Vamos aplaudir. Olha só. Divulga amanhã, onde você trabalha ou convive, que é Jesus quem está fazendo isso. Na nossa igreja, nós pastores temos a consciência do nosso papel. Nosso papel é sermos instrumentos, mas quem cura é Jesus. Amém? Glória a Deus, tá? Fala assim, Jesus Cristo está, e diga o endereço da igreja, porque é Ele mesmo que está aqui, a gente gosta de honrar e glorificar o Senhor, né? Nós não damos honra para a água, para a flor, para isso e para aquilo outro, é Jesus mesmo aqui, gente. Vamos deixar muito claro, fala assim, entendeu? Ah, foi uma pedrinha que você levou, nada disso. É Jesus presente curando, como foi. Quem mais foi curado? Quem mais? Mais alguém que estava lutando e testemunha aí, cadê? Onde tem mais alguém que Deus curou? Cadê, pastor? Aonde? Dá licença, está sendo gostoso passar aqui entre vocês. Dá um abraço em cada um. Cadê? Quem levantou a mão? Você, querido. O que você estava sentindo? Eu tinha meu nariz sempre muito fechado, não conseguia respirar bem. Sempre tive esse problema quando dormia, muitas vezes fechava, respirava pela boca e aí dava infecção na garganta. Tive muito problema por causa disso, porque o nariz fechava. E estou respirando. O que aconteceu agora? Estou respirando melhor do que nunca. Meu Deus, aconteceu agora? Sim, senhor. Cadê a Igreja Viva que vai aplaudir Jesus? Cadê a Igreja Viva aplaudindo Jesus? Jesus, 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 Jesus. Mas
Como é que é assim? Conta para nós aqui, a gente gosta de ouvir muito, né? Como é que é esse Jesus operando direto assim, fazendo as coisas direto assim? É indescritível, assim. Não dá para descrever. É uma coisa que eu sempre tive esse problema. Antes de encontrar Jesus, eu sempre achei que não era só médico, só com cirurgia. Não fui fazer cirurgia e... Não aconteceu agora. Posso olhar? Posso? Não, gente, a gente está orando direto para o Senhor fazer esses milagres, né? Os pastores, o pastor Daniel orando lá no Rio de Janeiro, no Brasil, onde a igreja está, ora, e os pastores todos oram, né? Então, está aqui, né? Tem mais algum registro de alguma cura hoje? Irmãos, quem sabe que os hospitais estão abarrotados? Avisa as pessoas que Jesus está na sua igreja. Fala assim, Jesus está lá, hein? É Jesus mesmo quem está lá, não é? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Cadê? Procura aí, vai procurando aí. Vamos procurando que... Fala, querido, tudo bem? Tudo bem. O que você estava sentindo? Não, eu não estava sentindo nada. Minha esposa, a gente veio no outro culto, há um mês atrás, há 4 dias antes da cirurgia dela. Ela usa uma prótese na perna. A cirurgia dela era de 9 horas, durou 2. Era para ficar 15 dias no hospital, ficou 1 noite. Era para caminhar daqui 1 ano, já está aqui. Aqui. Vamos aplaudir mais forte. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor. Nós estamos com sede e fome de fazer com que cada um de vocês tenha um profundo relacionamento com Jesus. Não é só ter informação de Jesus, não é só conhecer sobre Jesus, entende? Mas é viver Jesus. Essa é a diferença que faz na vida. Mas como fazer isso? E as consequências disso, domingo de manhã. Tudo aquilo que é vazio na alma, inconstância, né? Desânimo, tudo aquilo que, né, de repente o diabo engana, de qualquer área, é com Jesus que a gente resolve. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora Jesus, ele cura. Está aprovado aqui. Está aprovado ou não está? Cadê o nariz, rapaz? Como é que está o nariz? Está ótimo. Campanha de curas e milagres. Você viu o que Deus está fazendo e quer continuar fazendo na sua vida. Hoje, às 19h30, sábado, nós ainda estamos nesta campanha. E amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, que é a reunião da palavra. E às 19h30, nós temos o encerramento desta campanha. Aqui nos estúdios do programa Mundo Real, com muita alegria, nós recebemos o nosso pastor primaz, o reverendo José de Santana Santos, que já está aqui juntamente com os pastores. Reverendo, é um prazer receber o senhor aqui. Fique à vontade. Pastor André, que alegria, que satisfação poder estar aqui com o meu querido cooperador, meu pastor associado, companheiro de grandes batalhas, pastor André, e juntamente com nossos outros companheiros aqui, pastor Enoque, pastor Evandro, e você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado, eu tenho ouvido falar do sucesso, da unção, da presença de Deus nesse programa. E como vocês acompanharam, né, e viram, nós estamos participando de uma campanha, e essa campanha, ela visa glorificar a Deus, intercedendo para que a sua vida experimente bênçãos de Deus. Mas uma coisa que tem nos preocupado nesse cenário do evangelismo brasileiro são as ênfases a aspectos da obra que Jesus realiza. Então é muito fácil ligar a televisão e ter pastores falando sobre curas, falando sobre milagres, falando sobre tratamento com água e uma série de outras coisas. E eu, como os meus amados pastores, há alguns anos, temos estado preocupados com o comprometimento da pregação do Evangelho. É verdade, pastor Enoque? Sim, senhor, reverendo. Bom dia, você aí de casa. É muito importante a gente trazer à tona o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo em pessoa mostrou para todos nós, e também os apóstolos como guardiões dessa mensagem maravilhosa
saíram de Israel e espalharam mundo afora, né? Então a verdade do Evangelho, ela tem que ser anunciada bem forte. E graças a Deus que o Senhor, a Igreja Viva, tem sido o porta-vozes, né, da verdade do Evangelho. Pastor Evandro, você também comunga dessa percepção de uma ausência de glorificação a Jesus Cristo, né? O nome do Senhor sendo colocado de lado e nome de homens, nome, designação ministerial, estrutura eclesiástica sendo, e as pessoas até sendo muitas vezes atraídas por isso, né? É o templo disso, é o templo daquilo, e cadê Jesus? Sim, senhor, bom dia a todos. Nós temos observado realmente uma glorificação a tantos outros assuntos, mas quando a gente observa os apóstolos, eles pregavam realmente aquilo que Jesus ensinou, ou seja, Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. E isso aí, reverendo, tem sido uma coisa terrível, porque as pessoas não têm dado a relevância a quem é Jesus, o que ele fez. É interessante, meus amigos, que juntamente com nossos pastores na nossa igreja, nós fizemos uma análise em uma das epístolas, mas não somente nessa epístola, que é a epístola aos Efésios, o número de vezes que aparece Jesus. Por exemplo, quando eu pego aqui a excelente epístola aos Efésios, no capítulo 1, por exemplo, e no versículo 1 e 2, eu leio o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Olha só, meu Deus do céu. Por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Notem, pastores, que num versículo, 2 menções de Jesus. E dando ênfase a verdades profundas, não é? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, pastor. Aqui aí. Tremendo, reverendo. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser proclamado fortemente, senão não é evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E Jesus é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus que os apóstolos pregaram e anunciaram. E é interessante, né, reverendo, que a gente é peregrino nessa terra. E a gente deve estar aqui pensando nas coisas do alto, né? Então, até os milagres que nós recebemos aqui de cura, de prosperidade, isso deve nos projetar para Jesus e para o lar celestial, o condomínio celestial que nós viveremos com o Senhor Jesus Cristo. Então, uma cura é maravilhoso, né? Como nós vimos ali. Agora, isso deve levar a gente a lembrar da glorificação que o Senhor Jesus Cristo promete, né? E é maravilhoso. Então, a gente deve transpor, a gente deve elevar-se, né? Senão a gente fica muito terráqueo, muito terreno, né? E o Evangelho nos leva para os céus. É interessante, meu amigo, minha amiga, eu espero que o Espírito Santo esteja ajudando você. Você que está em casa, por exemplo, observe, por exemplo, olha só, eu vou fazer uma leitura aqui rápida, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pastor, um versículo, 2 menções de Cristo. Versículo 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 versículos, 3 menções de Cristo. Versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí, você quando começa a contabilizar isso, eu estava meditando com os nossos pastores, entendeu? E a gente observa o seguinte: aqueles apóstolos e aqueles crentes, eles eram dominados pela pessoa de Jesus. E hoje, se bobear, a pessoa é dominada por quê? Não é? Quer dizer, a orquestra que tem na minha igreja, o coral que tem na minha igreja, o maestro que tem na minha igreja, quer dizer, a minha igreja é mais poderosa do que as outras, não é? Quer dizer, é uma heresia, quer dizer, um desvio onde a própria pessoa de Jesus fica colocada de fora. É verdade, só realizações denominacionais. E a pessoa do Senhor Jesus Cristo é esquecida. Agora, vamos destacar aqui, pastor Evandro, por que é preciso estar centralizado na pessoa de Jesus? Quando a gente observa o livro de Apocalipse, mostra Jesus no centro das 7 igrejas, no centro da igreja. E o Senhor Jesus, a própria Bíblia fala, ele é autor da nossa salvação.
como autor da nossa salvação, ele então é o princípio de tudo da nossa vida. Agora, pastor Enoque, será que as pessoas que nos acompanham, elas entendem muito bem esse conceito de salvação? Veranda, eu creio que não. E as igrejas estão falhando em levar essa palavra de salvação. Porque a gente vê o autor da carta aos Hebreus falando da tão grande salvação. Então a gente sabe que um remédio, ele pode operar uma salvação, quer dizer, porque salvação fala de livramento, né? Então livra de uma enfermidade, tantas outras coisas, por exemplo, ascensão por meio da educação, do estudo acadêmico, pode te livrar da miséria, pode te livrar de tantas outras coisas. Agora, o Senhor Jesus Cristo, e o nome dele diz verdadeiramente o que ele é, Salvador, ele veio nos livrar da ira de Deus, veio nos livrar da condenação eterna, do juízo final. E é importante a gente saber disso, que nós nascemos numa condição de pecado e por isso pecamos, e o Senhor Jesus Cristo veio nos livrar da maldição, veio nos livrar da ira de Deus que vai cair sobre este mundo, sobre os ímpios. E é um ponto muito importante que o pastor está colocando, porque é de praxe você ouvir assim algumas colocações, assim, porque Deus te ama, Deus é amor. Ora, esse é um fato, Deus é amor. Mas o amor, para ser amor, tem que ser bom. E para ser bom tem que ser justo. E para ser justo tem que punir o pecado. Daí onde entra a impressibilidade da pessoa de Jesus de Nazaré. Não é? Quer dizer, a principal obra, ou o principal trabalho de Jesus na Terra, sinceramente, não foi nem ensinar, não foi curar, não foi libertar, mas a principal obra foi ter que pagar um preço na cruz, porque o pastor Enoque colocou muito bem a questão da ira de Deus. E é interessante que desde criança a gente ouviu o pessoal falar, textuário da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se esquecem de se deter na análise do significado do que significa perecer. Perecer por quê, pastor? Justamente pela presença do pecado em nós, né, que atrai a ira de Deus, atrai o juízo de Deus, porque ele é perfeito, ele é santo, e ele não pode de maneira nenhuma aceitar o pecado. Quer dizer que, pastor Evandro, esta salvação, ela que é fruto do amor de Deus, né, da graça de Deus em relação a nós pecadores, conquanto mais para o seu Filho amado, foi um preço que ele teve que pagar. Deus pagou um preço muito alto. Deus pagou um preço muito alto, enviando o seu próprio Filho, e o Senhor Jesus foi o nosso representante na cruz. Ou seja, se Jesus não fosse a cruz, nós todos estaríamos fadados a perecer. Mas a mensagem da cruz, ela é ainda relevante nos dias atuais, nos púlpitos evangélicos, ou ela perdeu o significado? O que é que nós evangélicos estamos pregando? Você vai ter uma vitória, é o culto da vitória, é a reunião da vitória. Está tudo diferente, pastor Enoque. Reverendo, e as pessoas estão chegando para nós e perguntando, o que eu faço para casar? O que eu faço para prosperar? O que eu faço? Diferentemente do que nós encontramos na Bíblia, as pessoas perguntando, o que eu faço para ser salvo? Aí o apóstolo apresenta, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então é muito importante a gente perceber, né, que está havendo um desvio muito grande, né? E as pessoas têm que entender que nós vamos deixar a terra e vamos continuar existindo. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre o céu e sobre o inferno. Mas na pós-modernidade, onde o politicamente correto está sendo propagado, então as pessoas estão chocadas, impactadas com a verdade, mas não em render-se à verdade, em querer resistir e lutar contra a verdade, e não vão vencer. Porque o nosso querido apóstolo São Paulo, ele diz, não vou me gloriar noutra coisa a não ser na cruz de Cristo. Não é? Porque lá naquela cruz, que não foi um acidente, não é? Foi algo planejado por Deus, como nós podemos perceber, né, pastores, pastor Enoque, pastor Evandro, lá no livro do profeta Isaías, 700 anos antes do acontecimento, foi dito o seguinte, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, é uma falácia apresentar um Cristo guru, não é? Ou um Cristo de uma conveniência social, ou um Cristo de... Né? Porque virou moda, Cristo empresário, Cristo isso, Cristo aquilo outro, não é? Mas, na verdade, desde os profetas, como o próprio João Batista, o apresentava como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, você dissociar a pessoa de Jesus, né, da libertação do pecado e dos efeitos do pecado no tempo e na eternidade, é uma heresia moderna. Tremendamente, reverendo. E todo cristão nascido de novo é aquele que vê, de fato, na cruz, né, a malignidade do pecado, a idiotez, né, do pecado, levar o santo justo a ser sacrificado por nós na cruz do Calvário. E é importante a gente ver o amor de Deus, o amor do Pai, que não poupa o seu Filho para entregar por nós pecadores. Quer dizer, sem Jesus não existe salvação. Sem Jesus não existe salvação. E aí a gente até define um pouquinho, ampliando tudo isso, não é, pastor? Que salvação significa libertação de um estado de condenação que o homem mergulhou por causa do pecado em sua natureza. Sim, senhor. E Deus não viu outra maneira de reconciliar consigo o homem que não fosse por meio de um sacrifício perfeito, que somente Jesus, sendo perfeito, cumpriria toda a lei de Deus e depois se oferecia como oferta pelo pecado. Quer dizer, essa mensagem, pastor, que eu sinto falta. E isso levava o apóstolo Paulo a explodir de doxologia, de louvor, né, de elogio à graça maravilhosa de Deus, porque a gente vê em Jesus Cristo a misericórdia e a justiça de Deus, porque a misericórdia e a justiça de Deus não pode andar separado. Então ele pune os nossos pecados em Jesus, o santo, o nosso representante, e a justiça que nós necessitávamos para se relacionar com Deus vem para nós, né, por imputação, por meio da fé. E essa justiça é tão tremenda que nós herdamos pela fé em Jesus Cristo, que nos põe nos braços do Pai. Você vê, pastor, quer dizer, existem milhares de pessoas que se sentem boas. Elas se sentem... elas dizem, eu faço obras sociais, eu dou esmola, eu faço isso, né? E a culpa é nossa, né, pastor? Estamos pregando mal o evangelho. A pessoa, ela às vezes entende o conceito de pecado apenas em termos de atos externos. No entanto, Deus vê o pecado no sentido da natureza. Ou seja, a pessoa nunca deu um tiro em ninguém, mas odeia. A pessoa nunca traiu a sua mulher, mas já cobiçou. Não é? A pessoa tem maus pensamentos. E isso a pessoa não se liberta por meio de uma prática externa. Não é verdade? Sim, senhor. É preciso que a pessoa tenha consciência de que este Deus Santo, ele não olha apenas aquilo que é exterior, mas ele olha o interior. E o verdadeiro ser humano é o que está dentro. Não é isso? Sim, senhor. É o que está dentro. Daí, nenhum profeta, pastor, nenhum anjo, ninguém foi qualificado, né? Porque Deus viu que todos eles eram passíveis de pecado e o único era seu filho Jesus, que é puro, não somente porque ele disse assim, eu cumpri toda a lei, ele cumpriu. Não, é porque ele a cumpriu, acima de tudo, internamente. E ninguém fez isso, a não ser Jesus. Isso é maravilhoso, reverendo. Ele torna o Senhor Jesus Cristo, né, incomparável. Só para dizer um negócio, pastor, eu estou sentindo uma presença dele aqui muito gloriosa. Aleluia. A presença dele aqui. A presença dele aí, minha amiga, na tua casa. Meu amigo, você precisa conhecer Jesus. Não é religião, não é uma denominação, não é esta ou aquela igreja, é a pessoa de Jesus. Porque para salvar você, Deus enviou o seu Filho. E a pergunta que você tem que fazer é por que Deus fez isso? Como é que pode Deus, pastor Evandro, ter enviado o seu Filho? É o amor de Deus. A Bíblia fala que somente o amor, um justo pode morrer pelos injustos. O justo ainda pode morrer pelos pecadores. E foi isso que Jesus Cristo fez. Agora, pastor Enoque, quando é que nós... Eu estou aqui com Romanos aqui, e Romanos aqui ele fala o seguinte, tá?
Ele diz assim, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pode explicar um pouquinho isso aí? Sim, senhor reverendo. Cabeça federal da raça humana. A gente vive numa unidade federativa, quer dizer, Brasília decidiu certo, a gente decidiu certo. Brasília decidiu errado, a gente decidiu errado. No entanto, a economia não vai bem das pernas, porque Brasília decidiu mal, todos nós estamos pagando. Então, todos nós estávamos em Adão. Ele decidiu seguir independente de Deus, seguir uma mulher que fez uma escolha errada de comer do fruto proibido e viver longe de Deus, fora do paraíso, com a mulher pecadora, né? E o pecado de Adão foi terrível. E isso daí passou para toda a raça humana. Mas graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Porque nós perdemos em Adão, mas em Jesus Cristo, segundo Adão, nós voltamos para o paraíso, nós voltamos para uma comunhão com Deus, nosso Pai. Minha amiga, meu amigo, nossa igreja e esse nosso ministério está comprometido em levar você, não o nome de qualquer um de nós, mas o nome de Jesus, tá? É um prazer muito grande estar aqui com você, espero conhecer você nesta noite no nosso templo, tá? E para fazer as considerações, agradecendo, vamos passar ao nosso querido pastor André Batista. Senhor, é um prazer receber o senhor, reverendo, muito obrigado. E você que está em casa, esse é o programa Mundo Real. Sábado que vem, o nosso reverendo também vai estar dando uma palavra, você pode chamar sua família, os amigos, para ouvir a mensagem extraída da Escritura Sagrada. Nós queremos deixar o convite para você participar da reunião na nossa igreja, amanhã, domingo, às 10 horas da manhã. O nosso pastor Primaz vai estar trazendo a mensagem de Deus ao seu coração. Convide sua família, seus amigos e venha participar conosco na Avenida Cis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Eu quero colocar à sua disposição o telefone da Igreja Viva 24 Horas, que é o 3364-4207. Para você que está fora da região metropolitana e da capital, não esquece de usar o código 51. O nosso programa Mundo Real é isso. Jesus é o centro da mensagem da nossa igreja, desse ministério, e nós aguardamos por você hoje na campanha de curas e milagres, e na semana que vem nós temos mais uma vez uma mensagem de Deus ao seu coração através do nosso reverendo. 13, 14 e 15 de novembro nós temos um compromisso, né, uma reunião especial no Grêmio Náutico União. Está aí o convite, que fica na rua João Obino, bem aqui no bairro Petrópolis, e você pode participar conosco. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Semana que vem nós estamos de volta aqui no programa Mundo Real, na tela da Band. Shalom e até lá.